Fala galera, hoje não postei o recap, né, a recapitulação nos rios, postei apenas nos stories falando das operações que pegamos na sala e muita gente pediu para eu gravar explicando quais foram essas operações, quais foram as leituras desse dia de hoje. E eu entendi que seria interessante fazer uma gravação e não caberia no Reels. Então por isso estou trazendo esse vídeo aqui para o YouTube, que esse dia de hoje tem muitos ensinamentos valiosos que a gente pode tirar para melhorar ainda mais a nossa carreira enquanto trader. Então vou trazer aqui alguns ensinamentos valiosos desse dia e que certamente vai influenciar muito nas suas operações a partir de hoje. A primeira delas que eu queria falar com vocês é cautela redobrada. Postei logo essa observação cedo para que os alunos eles estivessem atentos, tendo em vista que hoje na parte da manhã era um dia de baixa probabilidade. Por que um dia de baixa probabilidade, Varley? Vamos lá, na parte da tarde teria o FONC, né? Então ia ter lá discurso de Powell. Isso influencia diretamente na movimentação do algoritmo, tendo em vista que o mercado ele tende a segurar movimentos mais curtos e presos para que, de fato, aquilo que o mercado e o algoritmo tende a entregar seja entregue pós-intervenção manual. O que é intervenção manual? A intervenção manual é quando a gente tem evento econômico no calendário. Então, esse calendário ele faz com que haja uma intervenção manual segundo o ICT que tira o papel do algoritmo na movimentação do gráfico, certo? E uma observação interessante, para quem não sabe o que é um dia de baixa probabilidade ou como operar esse calendário acadêmico, vou deixar o vídeo aqui no primeiro comentário fixado, certo? E vocês cliquem lá e assistam esse vídeo que é extremamente relevante e influencia diretamente nos seus resultados. Por quê? Porque você sabe quando operar, quando não operar, quando operar com cautela, quando utilizar os eventos econômicos aí a seu favor. Eu não opero o evento econômico, eu utilizo essas informações do calendário econômico para saber quando operar e de que forma eu vou operar. Isso aí impacta diretamente nos resultados, certo? Dito isso, vamos ver quais foram as operações desse dia de hoje e como essas leituras elas podem e vão melhorar as leituras e os modelos de entrada de vocês aí. Primeira entrada que eu fiz aqui, eu vou falando quais foram as possíveis entradas, o que eu peguei, o que a galera da sala mais ou menos pegou com base na nossa análise, e vocês vão entendendo aí. Primeira operação foi essa aqui. Eu entrei, alguns alunos entraram também, mas não foi a operação no padrão, aquela operação top. Não foi a operação top por quê, Varley? Primeiramente, o gráfico ele era vendedor, né? O gráfico estava aqui do 15 e HTF e viés intraday completamente virados para baixo, então o gráfico era vendedor. Por que você resolveu operar contra então? Porque aqui a gente tinha esse FVG de H4 que foi um POI, que o gráfico ele reagiu, principalmente porque essa reação ela aconteceu quando ele tinha que ter vindo aqui capturar esse SSL, que era o fundo de Londres. Então ele veio aqui, ó, nesse ponto. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem aí. Ele veio aqui, quando ele estava vindo aqui, ele estava na perspectiva de que ele capturar esse fundo de Londres. Porém, ele não foi lá capturar esse fundo. O que ele fez? Ele falhou o consumo dessa liquidez. Deixou uma liquidez aqui de fundos relativamente iguais. Eu sabia que em algum momento ele ia lá buscar. Quando ele falhou aqui após a reação ao FVG de H4 e não tendo capturado o fundo de Londres, eu liguei o alerta. Marquei aqui um FVG do 5. Cadê? Oxente. Ó. É coisa, um trading view tem dia que tá daquele jeito. Marquei aqui o FVG do 5 e fiquei atento. Quando ele inverteu o FVG do 5, foi pau na máquina. Por que, Varley, você resolveu entrar aí numa operação do FVG do 5 contra HTF? Eu resolvi entrar exatamente porque ele falhou a captura de Londres, do fundo de Londres, inverteu um FVG do 5 e que, mesmo não tendo um alvo limpo, caso ele fosse parado aqui no primeiro FVG do dia, ele me daria pelo menos um break-even, daria um 0, e foi exatamente o que aconteceu. Se ele não invertesse ali o primeiro FVG para me dar o alvo, ele voltaria aqui e daria o 0. Ele foi lá, ameaçou forte, depois ele veio aqui e numa pancada
me tirou no zero. Nessa pancada aqui, gente, ele deu uma venda. Por que eu não peguei essa venda? Porque eu tava comprado. Então, como eu tava comprado na perspectiva de pegar o alvo, eu não saí para pegar a venda. Então, chegou aqui, ele deu a venda. Qual foi a venda aqui, Varley, que ele deu? Para quem pegou direto no primeiro FVG, igual algumas pessoas conseguiram pegar, foi o seguinte, vários alunos pegaram essa venda aqui, totalmente dentro do padrão. Eu tinha feito aqui, primeiramente, essa observação aqui sobre as aberturas. Olha que ensinamento valioso, né? Quando as aberturas elas estão aqui bem próximas, regiões bem próximas, isso aqui representa um POI de liquidez, né? Não é um pool, não, gente, é um POI, um ponto de interesse de liquidez. Mesma coisa do primeiro FVG. E aí eu fiz a marcação, sinalizei para os alunos, falei, olha, as aberturas. Então, quem entrou aqui, entrou na seguinte perspectiva. Eu entro no primeiro FVG, tem uma forte barreira, que são todas as aberturas, estava aqui 9 horas da manhã, 9h30, 8h30 e meia-noite. Todas as aberturas aqui, ó, bem alinhadas e confluindo com o primeiro FVG do dia. Teve gente que no primeiro toque aqui já entrou pau na máquina, foi sair lá com mais de 50 pontos na liquidez de Londres que ele tinha para capturar. Eu não fiz essa leitura porque ele veio aqui, me tirou no zero dessa operação. Quem fez essa operaçãozinha lá em cima, alguns alunos fizeram, estava totalmente dentro do padrão. Onde proteger, Varley? Teve gente que perguntou, né? A proteção aqui acima das aberturas, ou seja, acima da abertura aqui das 9h30. Beleza. Não consegui pegar ali, ele veio aqui e me tirou no zero. Qual foi a perspectiva agora? Um outro FVG do 5 que ele deixou. Teve gente que entrou aqui aí, após essa reação, a outra entrada seria aqui, olha. Essa aqui, eu até recomendei mais. Ele entrava aqui, quando ele confirmou o FVG, aí você protegia no FVG e saída lá embaixo. Tava até com maior confirmação do que a do primeiro FVG, né? Aí poderia ter dado essa outra entrada. Eu entrei só quando ele inverteu um FVG do 5 que ele deixou aqui. Aí ele deixou esse FVG do 5. Após todas essas falhas, parou no primeiro FVG, falhou lá a inversão das aberturas. Eu aguardei aqui um gatilho de entrada, né? Que foi a inversão desse FVG. Quando ele inverteu aqui, eu entrei na operação e saí na liquidez. Belíssima operação que pagou. Então, eu na parte da manhã tive aqui esse zero, inicialmente, na primeira parte. Depois aqui eu não entrei nessa venda e fui entrar aqui embaixo, certo? Encerrou amanhã aí, Varley? Não. O que eu falei para os alunos? Primeira coisa que eu falei é que quando ele chegava, capturava aqui a liquidez, ele ficava num cenário muito ruim de nhaca, né? Então aqui, ó, faixa de gás após a captura da liquidez. Eu não gosto quando isso acontece. Por outro lado, a nossa última aula do Shark Map School, eu ensinei para os alunos um modelo operacional, um modelo de entrada que acontece com muita frequência, que é o seguinte: após a captura de uma SSL ou de um BSL, né, de uma liquidez relevante, né, de um fundo de sessão, fundo diário, esse SSL, você pega ele lá na região de order block que ele havia deixado. Esse order block, quando ele começa a segurar abaixo dessa região, vira um break blocker. Esse break blocker, o gráfico depois que rompe, sempre volta para testar. Eu fiz esse desenho aqui pra galera, ó. Esse desenho estava aqui, gente, ó, para vocês verem. Esse desenho estava exatamente aqui, ó. Aí a galera fala assim na sala: nossa, impressionante como o desenho que Varley faz o gráfico. Ele repete, aí Caio fala: não, é o gráfico que segue o desenho. olha o desenho. Aí tava bem aqui, ó. Aí teve gente que perguntou: é o teste do break block? Eu falei: o teste do break block é confluindo com o modelo operacional que eu passei na nossa última aula. E cravado, olha o que ele fez. Veio aqui, tocou. Eu não entrei aqui, né? Até porque entrar aqui ia ficar com esse stop, operando aqui contra o POI. Eu aguardei mais confirmação. Então eu aguardei ele vir aqui. Poderia ter dado uma entrada aqui na falha, ó. Opa, entrou lá, tocou no POI, falhou. Aí você entra aqui dessa forma, protege ali na falha. E entra aqui, ó. Pode buscar ali o 3-1, pagou rapidamente. Eu não fiz essa entrada, eu deixei para entrar com mais confirmação. Foi lá, tocou, deixou um FVG, inverteu, deixando aqui um BPR. Quando ele voltou nesse BPR, tocou e falhou, eu já, quando fechou esse candle aqui, entrei na operação. Ele pegou, entrou aqui na nhaca, deu uma reentrada, que chegou a pagar nessa reentrada ali 2,7-1, voltou e tirou no zero. E depois voltou lá, tocou naquela região mais uma vez, falhou, deu uma outra reentrada e eu no trade carregando, né? Deu uma outra reentrada. Poderia entrar aqui, que pagou aí
2,8 para 1. Eu ainda carregando meu trade, ameaçou voltar lá e quase tirou no zero. E aí nessa hora eu tava fazendo o fechamento da sala com a galera, explicando toda a movimentação do dia, possíveis entradas, as que eu entrei, as que eu não entrei, inclusive esse trade aqui, quando durante o fechamento ali, ó, por volta de 12,07, ele pagou. Teve uma das continhas que eu tava mais alavancado, que eu saí logo quando ele rompeu esse fundinho aqui. Então ele capturou esse fundinho, eu saí da operação. Aí as outras contas de modo geral saí nesse ponto aqui. Para vocês verem, né, o gráfico ele é bem previsível, a gente faz o desenho e vai lá e crava lindamente, parecendo até que, como diz Caio, que o gráfico que estava seguindo o meu desenho, mas não, é porque o preço ele repete todos os dias os mesmos movimentos, a gente que não repete os mesmos comportamentos, e quem consegue repetir os mesmos comportamentos tem resultado, e é isso que eu passo para meus alunos, não à toa o módulo comportamental ele é tão importante. Então ele veio aqui, tocou, deixou o BPR pau na máquina. E aí, por que hoje era um dia de baixa probabilidade? Exatamente por causa do FONC. E aí eu alertei durante a semana, inclusive no Telegram, eu sempre posto ali o protocolo semanal, fiquem atentos e atentas. E eu alertei os alunos, falei o seguinte, ó, a semana, desde segunda eu tô falando isso, a semana vai começar mesmo quarta-feira após as 15 horas. E agora vocês vão entender o porquê, né? Ele chegou aqui, ficou nessa nhaca, até a hora do FONC, que foi exatamente aqui, ó. O FONC, cadê? Começou 15 horas, né? 15 horas. Ah, é porque aqui tá no horário. Olha eu me confundindo no horário. 15 horas foi aqui, gente, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar até aqui a marcação. Aqui, ó, eu tô olhando o horário aqui, mas tô esquecendo que a notícia eu vi no horário de Brasília, mas o meu gráfico tá no horário dos Estados Unidos, então foi aqui a notícia. Vamos lá, chegou aqui, notícia não, né, o evento econômico, pronunciamento do presidente lá. Então ele chegou aqui, veio aqui, ó, jogou pra cima, bagunçou e depois queda livre. Nessa queda livre, qual era a minha perspectiva, né? Não que ele parasse aqui nessa reação, minha perspectiva de continuação de queda. Para ele capturar, no mínimo, o SSL lá embaixo, ó, esse SSL ali, olha lá. Olha para vocês verem como a leitura do gráfico ela acaba por ser previsível. Eu estava nessa perspectiva, ele não foi lá nessa descida, voltou, inclusive voltou deixando aqui um FVG. O que eu esperei? Esperei que ele invertesse esse FVG, mas não entrei de cara. Por quê? Porque aqui estava com muita volatilidade. Eu falei, vou aguardar aí ele me dar algumas confirmações para que eu possa encurtar meu stop e pegar essa operação. Quais foram as confirmações? Ele chegou aqui após essa inversão, ficou brigando. Eu falei, ó, se ele começar a falhar o CE, eu entro no trade. Aí ele foi lá, deu essa espetada para cima, depois veio aqui, falhou o CE. Quando esse candle aqui fechou, né, mais uma vez espetando para baixo, fechando aqui abaixo do CE desse IFVG, eu entrei na operação com saída no primeiro ponto do POI. Poderia ter saído lá no SSL, que eu estava na perspectiva que o gráfico ia buscar, poderia. Só que, gente, nessa volatilidade, o gráfico dando altas rabiscadas para baixo e para cima, não queria arriscar muito. Falei, ó, vai que ele para no POI ali e reveste todo o movimento. Então, saí aqui. Aí, o que eu aguardei para entrar nessa outra operação aqui? Só essas duas operações aqui, gente, foi quase 250 pontos. Fora o que eu peguei pela manhã. Hoje foi um dia bem legal, viu? Obviamente, esses 250 pontos aqui foi devido à volatilidade, não foi com a mão cheia, né? Então, eu fiz aqui o ajuste para entrar na operação com a quantidade de lotes ideais. Certo? Quantidade de lote ideal. Aí ele veio aqui, capturou a liquidez. Aí eu falei, opa, já capturou a liquidez. Se ele capturar essa liquidez, reverte, fechando fora do POI, isso aí me dá um grande indício. Além de ele ter falhado aqui o CE que confluía com a liquidez. Quando ele fez isso aqui, foi só entrar na operação e ser feliz. Aí busquei apenas o topinho que ele tinha ali, pagando aí, ó, quase 4 para 1. Falei, eu não vou sair com 3 para 1 cravado não, o gráfico subindo forte. Vou botar logo lá no topinho que virou liquidez. Dito e certo, foi lá e buscou. Então foram aí essas operações. Espero que vocês tenham aprendido com essa recapitulação. Se gostaram, deixem aí que eu vou trazer cada vez mais recapitulações, mais vídeos aqui para o YouTube. Mas conto com vocês para deixar o feedback no comentário, deixar o like e reassistirem quantas vezes forem necessárias para pegar a visão dessas entradas aí. Então tamo junto e vamos para cima.